Olá, sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast, agora Resumo Cast Ventures. O pessoal está nos perguntando onde é que nós estamos gravando, estamos aqui no Cubo Itaú. Hoje o Resumo Cast é sobre o livro Muito Acima da Média, do Lelo Apovian, que está aqui comigo. Tudo bem, Lelo? Muito bem-vindo ao Resumo Cast Ventures. É uma honra bater um papo contigo sobre o teu livro, que está muito acima da média, como o nome já diz aqui. Obrigado, prazer estar aqui com você. Legal. Mas antes de iniciar, eu quero te deixar um recado, que é um recado da Conta Simples, que é o nosso patrocinador de hoje. A Conta Simples é um produto aí que está muito relacionado com o que a gente faz aqui na Resumo Cast Ventures, que ele é um produto para empreendedores, pessoas que estão criando seus negócios, seus modelos de negócio, empreendendo, abrindo conta, CNPJ, e ele facilita muito a gestão do financeiro de uma empresa. É uma ferramenta de gestão de gastos de empresas com múltiplos cartões de créditos altamente, extremamente configurável. Ele tem relatórios de controle gerenciais, cartões físicos e virtuais e conta PJ simplificada. E se você está assistindo esse Resumo Cast Ventures em outubro ou novembro de 2023, a Conta Simples tem uma super promoção aqui que é Black Friday com R$20 mil de cashback, até R$20 mil de cashback para quem abrir a sua conta na Conta Simples. O link está aqui no vídeo e também está na descrição desse episódio. Tudo bem, Lelo? Muito honrado, um prazer tê-lo aqui no Resumo Cast. Vamos falar sobre o teu livro. Obrigado pelo convite. Muito legal. E o livro de hoje, ele fala um pouquinho sobre aí a história do Lelo. Eu vou ler um pouquinho da tua biografia aqui no final do livro. O Lelo, ele foi atleta de esqui na neve por mais de 10 anos. Ele representou o Brasil em 2 Olimpíadas e 4 Mundiais. Também foi o ganhador do Rally dos Sertões na categoria Moto Production. Ele, depois de se aposentar no esqui, sofreu um grave acidente e quase teve a sua perna amputada. Depois de 5 cirurgias e 4 anos de tratamento, ele começou a correr maratonas e acabou se tornando um dos melhores atletas amadores do Brasil. Em paralelo, em sua carreira como empreendedor na área de recursos humanos, teve a possibilidade de conhecer e entrevistar pessoas de altíssima qualidade e muito acima da média. Lelo fez mais de 5 mil entrevistas, conduziu centenas de assessments, ferramentas de autoconhecimento e coachings e milhares de reuniões com empresários, CEOs, VPs e board members das maiores empresas do Brasil. E o livro, ele traz essa pegada aqui então de alta performance, muito acima da média, com capítulos como o que faz você correr atrás, medo versus performance, derrota e jogo mental, vamos conhecer o método mesa mais família, cada letra tem um significado, o poder de se reinventar, o motor da performance, mente, coração e vontade, nunca é tarde, e além da performance, além de um checklist, super checklist aqui que eu acho que a gente vai conseguir cobrir nesse episódio. Lelo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Fala um pouquinho sobre a mensagem central do teu livro. Legal. Acho que o mais importante o livro não é um livro de autoajuda. Eu não acredito, já li muito livros de autoajuda e esse não é. Eu não acredito em livros de autoajuda como solução milagrosa. A mensagem central do livro é que a gente não tem vida fácil. Para a gente chegar ao melhor da gente, tem um processo a ser construído e passar por esse processo de muito aprendizado e que envolve situações de desconforto. Esse é o recado. A gente às vezes vê nas mídias sociais, nas revistas, que parece tudo ser muito simples e muito fácil para a gente ser acima da média e ser a nossa melhor versão. E os estudos comprovam que não é assim. Então a realidade ela é muito mais dura do que aparentemente parece. A gente estamos falando aqui com o público empreendedor e muitas vezes a gente pega, o meu vizinho, quando eu era headhunter, eu fiz 16 anos como profissão de headhunter e eu sempre recebia candidatos para o processo de recrutamento e seleção e eles sempre, em 90% dos casos, eu sempre sentia que o candidato estava lá porque algum colega, algum amigo, algum vizinho estava numa situação melhor e ele queria chegar também naquela situação. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a da minha casa. A pessoa se inspirava em alguém? E não necessariamente. Entende? Não necessariamente a grama do vizinho de fato é mais verde que a sua. Às vezes a grama do vizinho é sintética, a tua é verdadeira. Uhum. Isso é um dos motivadores para buscar estar acima da média? Não, sem dúvida não.
eu acho que a gente ter alguém como referência é muito bom, né? E foi isso que o livro, eu trago vários personagens, atletas, empresários que tiveram muito sucesso como referência de como se fazer para ter performance. Mas não existe um caminho único, não existe uma receita de bolo para a gente ter, né, para a gente ser acima da média. Cada um tem a sua jornada, cada um tem que se descobrir. Então o livro, sim, eu tenho os cases que são referências, mas a ideia é que cada um construa a sua jornada de uma maneira independente. E qual é o processo agora? Aquela dica mágica, né, que não existe, é a bala de prata. Qual é o processo para iniciar então uma jornada de autodesenvolvimento, uma busca, né, de estar acima da média? Não é um livro de autoajuda, mas ele tem uma parte motivacional também. A pessoa tem que resolver, né, tomar a decisão de se motivar, aquela chama interna. Como é que começa o processo? Fala um pouquinho do processo. De novo, não tem um caminho único, mas existem caminhos, né? Então existem adjetivos: resiliência, foco, determinação, cair, levantar, aprender com o erro. Então o que a gente vê desses personagens, né, a gente tem muitos personagens aí. Então, por exemplo, a Adriana Aparecida, bicampeã pan-americana de maratona, passou fome na infância, literalmente ela passou fome na infância. A primeira vez que a mãe foi no supermercado foi quando ela ganhou uma corrida, meio que brincando, ela era adolescente, ela ganhou uma corrida de rua e a premiação era R$50. E ela pegou esses R$50 e falou: mãe, tu foi para casa. História clássica do brasileiro pobre, né? A grande maioria dos brasileiros. A mãe casada com o pai é alcoólatra, batia na mãe, a mãe se cansou daquela vida, saiu de casa, foi morar, por favor, no terreno do irmão, numa casa meio que de barro. Chovia, molhava a casa dentro, não tinha dinheiro para ir no mercado, viviam de doações da igreja e de colegas, enfim. E eu perguntei para a Adriana, falei: como é? Eu, graças a Deus, nunca tive que passar fome na vida. E eu falei: Adriana, como é passar fome? Ela falou: minha mãe põe a gente para dormir. Mas você dorme com fome? Demora, mas aí uma hora o sono vence a fome. E ela, nessa corrida, na primeira corrida que ela fez, o irmão que falou: tem uma corrida que era de cruzeiro, na cidade perto ali do Vale do Paraíba, perto de Campo Jordão. E nessa corrida, por brincadeira que o irmão que escreveu ela largou, não tinha ninguém na frente, ninguém atrás. Ela falou: deve estar em último, né? E ela ganhou a corrida e ganhou R$50 de premiação. Ela foi para casa e falou: mãe, a gente vai no mercado hoje. Mas da onde? Da prova. Então a Adriana viu ali aquela fresta, gosto da vitória. O gosto da vitória. Ela viu naquela fresta da porta que se abriu uma oportunidade para não passar fome. Mas a recompensa, acho que tem um papel importante, né? As pessoas quererem ser acima da média. Claro. Recompensa gratificante, né? Acho assim, qual foi o propósito da Adriana? Correr da fome. Ela correu da fome, mas aí ela correu da fome como ela tinha, né? E ela é uma pessoa muito focada, determinada, resiliente. Aí são sempre os mesmos adjetivos. Se a gente fala com o Belchimol, né, com o Guilherme Belchimol, que também é uma das pessoas que estão no livro, ou a Adriana, os adjetivos são os mesmos. Independente de ele que é empreendedor no mercado financeiro, ela que é maratonista. Quais são? Resiliência, foco, determinação, saber cair, levantar rápido. São adjetivos que se revelam em comportamentos, quase que hábitos diários das pessoas? Sim. As pessoas que são acima da média, elas têm os mesmos adjetivos, a gente pode aplicar os mesmos adjetivos para elas. Entendeu? No caso da Adriana, e o Belchimol é parecido o caso. Então eu falo: a Adriana correu da fome, só que ela, como é muito focada, determinada, resiliente, ela se tornou uma baita maratonista. Então ela viu naquela frestinha da porta que se abriu uma chance de não passar fome. E ela virou bicampeã pan-americana, 2 Olimpíadas, melhor recordista brasileira de maratona, 2 horas e 29 na maratona. E o Belchimol parecido. O Belchimol, apesar de uma história totalmente diferente, pai médico, mãe dona de casa, pai bem sucedido. O Belchimol é uma família carioca de classe média alta. Os pais se separaram, a mãe com um pouco mais de dificuldade financeira e o pai, aquele médico durão, incentivando o filho a seguir na carreira de medicina. O Belchimol foi assistir uma cirurgia, o pai é cardiologista, foi assistir uma cirurgia de um transplante de coração, abriu lá o coração, não sei se era transplante, era abrir o coração, e o paciente morreu na mesa. E o Belchimol viu. E ele falou: ele era adolescente. Exatamente, o Adriano adolescente. Ele é adolescente e falou: não quero isso para mim. Ele estava fazendo a faculdade de economia e foi trabalhar no mercado financeiro. E o Belchimol foi demitido. E ele ficou morrendo de vergonha, porque o pai era durão. Pegou as coisinhas dele e falou: vou desaparecer de vergonha.
foi morar no Sul, foi morar em Porto Alegre e falou, vou trabalhar numa corretora bem pequenininha de Porto Alegre para ninguém saber o que eu estou fazendo. Com vergonha. E nessa corretora ele também achou que ia ser demitido. Então, segunda vez ele falou, não é possível, mesmo numa cidade menor que o Rio de Janeiro, numa corretora menor, né, eu ainda vou ser demitido. E ele falou, eu quero saber, eu vou montar uma empresa, porque ninguém pode me demitir. Então o gatilho da Adriana era não passar fome, o gatilho do Belchimol era o medo de ser demitido. Isso que você fala no medo versus performance. Isso. Aí também tem a derrota e jogo mental, fala um pouquinho sobre isso. O medo é um gatilho, é muito importante, né? Então a gente tem duas amígdalas aqui atrás das orelhas que controlam os hormônios, né? Adrenalina, enfim. E o medo é o que faz a gente frear quando a gente está na estrada 150 por hora para fazer a curva para não dar de cara no muro, né? É proteção. É uma proteção. Integridade do corpo humano. Exato. É uma defesa do corpo. Só que o medo te freia também, né? Se você não sabe fazer alguma coisa, você tem medo de fazer. Então, se você não sabe saltar de paraquedas, você não vai subir na avião lá sozinho, com equipamento, e se jogar lá para fora, porque você vai morrer. Você não sabe, então você tem medo. Mas o medo te freia. O medo te impede de você subir no avião e saltar de paraquedas, né? O medo te impede de montar uma empresa. Ainda mais ser empreendedor no Brasil, que é mais difícil, né? É complexo ser empreendedor aqui, e eu tenho medo de ser empreendedor no Brasil. Então, eu não vou empreender. Você continua como executivo numa empresa, porque lá você tem um cheque no dia 15, você tem um cheque no dia 30, você tem um vale transporte, vale alimentação. Essas pessoas têm uma capacidade de controlar esse medo. Então, o Belchimol, de novo, ele mesmo com muito medo de perder o emprego, né, de ser demitido de novo, ele decidiu emprego. Ele usou o medo como gatilho para ele ter sucesso na vida dele. Né? Então, ele usou esse problema para gerar resultado. Então, se você souber lidar bem com o seu medo, você não procrastina, por exemplo. Né? Muitas pessoas procrastinam porque tem medo. Né? Existe alguma dica aqui para reduzir o medo? Para lidar com o medo, controlar? Sim. No capítulo Mesa Mais Família que você citou, o Mesa Mais Família nada mais isso foi eu criei, é um termo que eu criei, que está no livro. Que é mindfulness, isso, esporte, sono, alimentação e família e amigos. Exato, convívio social. É isso aí. Isso eu não criei da minha cabeça. Tem estudos, diversos estudos, que comprovam que se pessoas de altíssima performance, o que elas fazem de diferente de pessoas de mediana performance. Ela faz o Mesa Mais Família. O que é? Mindfulness. Meditação. As pessoas confundem meditação com religião, com ficar sentado de olho fechado. Eu não consigo ficar sentado de olho fechado, respirando. Isso é um tipo de mindfulness. Você ficar sentado de olho fechado, respirando, é um tipo. Jogar golfe é um tipo de mindfulness. Ir no parque da Disney, porque quando você entra lá, você esquece do seu dia a dia, daquela loucura que você vive. Você está lá naquele mundo da fantasia e é um tipo de mindfulness. Ah, mas não tem a respiração. Não tem. Mas você está desconectado da tua rotina no dia a dia. Então, mindfulness é algo que te tira, jogo de xadrez, um jogo de dama, um jogo de cartas, você está se desconectando do teu dia a dia. Então, mindfulness, eu prefiro, se você perguntar para mim, eu prefiro fazer exercícios meditativos. Então, sentar e ficar respirando. A gente respira mal, né? A gente que mora em cidade grande, a gente respira curto. Então, eu prefiro fazer um exercício de respiração para eu melhorar, né? Para entender ter uma consciência como a respiração é importante. Mindfulness, esporte. Esporte é o Veja, é o produto de limpeza da sua casa, aquele que tira o pó da... O esporte ele limpa o seu corpo. Quando você sua, você transpira, você tira todas as impurezas que o seu corpo tem, inclusive acelera o teu metabolismo, produção de hormônio, te faz mais ir no banheiro, você dorme melhor. O sono, que a gente releva a importância do sono. No sono a gente tem que dormir no mínimo de 6, máximo a 8 horas, que lá é onde você vai limpar, é o aspirador de pó do seu cérebro. Né? Então, a corrida, o esporte, é o produto de limpeza que você passa no seu corpo, e o sono é o aspirador do seu cérebro. É lá que você vai limpar o que você tem que limpar das memórias do dia e deixar as memórias dos aprendizados que você teve. E a alimentação, nada mais... que se fala muito hoje, né? Mas é o que a gente come. Nada mais óbvio do que isso, né? Então você come pizza, coxinha, pastel,
e refrigerante, você vai ter uma qualidade de vida péssima, como faz mal esses tipos de produtos hiper, mega industrializados. E a pandemia que deixou muito evidente que é importante a gente o convívio social. A gente está aqui hoje para alguém, por alguém. Né? As empresas nascem por alguém e para alguém. Você nunca vai ver um propósito de alguma empresa, o propósito é a gente ganhar dinheiro. Você tem que ter alguém envolvido. A gente quer mudar o mundo, nós queremos transformar, entendeu? Você tem alguém envolvido. Até ganhar dinheiro tem alguém envolvido. Você quer dinheiro para quê? Se você não tiver alguém para dividir o seu dinheiro, não faz sentido. Alguém para viajar, alguém para tomar um vinho, alguém para tomar uma cerveja, não faz sentido você ter que ganhar dinheiro. Então, comprovadamente, o Mesa Mais Família, que é o termo que eu criei, ele te leva a uma performance mais perene. Entendi. E isso seria praticamente criar um terreno para plantar uma semente de qualquer coisa que queira ser acima da média. Tanto uma empresa, uma startup que o Benchimol começou, quanto uma carreira de um super atleta, mas o terreno seria esse. Exatamente. Você falou, né? Tem algo que a gente possa fazer para controlar o medo? Então, faz isso que vai ter menos medo. O mindfulness é uma maneira de controlar o medo. O mindfulness você consegue controlar a sua ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um sinal de medo. É uma situação que você... Por que a gente fica estressado? Fala mais sobre mindfulness, pessoal que não sabe muito sobre esse termo. Mindfulness é limpar a mente. E aí tem diversas maneiras de você poder limpar a mente. Eu não sou um grande especialista nisso, eu faço só há 7 anos. Os grandes especialistas fazem há 50, né? Eu ainda aprendo muito com meditação, mas basicamente é você conseguir estar conectado você com você mesmo. É você estar vivendo aquele momento presente. Que por sinal, o ato de dar um presente, eu estou te dando o meu livro, pô, que legal, esse momento presente é muito prazeroso, você está ganhando um presente. Então a mindfulness lá mais é do que você de fato viver aquele presente. O que é o viver o presente? É buscar você ficar com você mesmo, você não ter celular, você não ter troca, você sentar. Essa é a clássica, né? Você sentar, fecha o seu olho e entra no processo de respiração. Vai vir pensamento, você manda o pensamento embora. Vai vir outro pensamento, putz, eu esqueci de fazer aquilo hoje, e agora? Estou aqui, manda embora. Cai de novo na sua respiração. É um pouco desse processo de você... quando a gente faz musculação, eu faço 3 séries de 12. Você faz lá 1, 2, 3. A meditação é uma musculação para o cérebro. Vai vir um pensamento, manda embora, fez uma série. Vai vir outro pensamento, manda embora, outra série. Você está aprendendo o teu cérebro a mandar embora os pensamentos e ficar só com você mesmo. Isso está comprovado que controla o medo, reduz a ansiedade, deixa mais até criativas as pessoas, né? Eu vou te dar um exemplo que está no livro, tá? Então, o Rickson Gracie, o maior lutador de MMA e jiu-jitsu da história, indiscutivelmente. Ele é o Pelé das artes marciais, ele é o Senna das artes marciais. Ele perdeu uma única luta quando ele tinha 16 anos de idade. Ele lutou, não tinha ninguém da categoria que ele era, né, de 16 anos, então ele lutou com uma pessoa de 20, e ele perdeu essa primeira luta dele. Depois ele nunca mais perdeu nenhuma luta dele. Na biografia dele, ele fala o poder do mindfulness e da respiração para que ele ganhasse os combates. Então, vários momentos ele narra, eu adoro biografia, vários momentos ele narra que ele estava perdendo a luta, mas muito. Então o cara está em cima dele, dando porrada na cara dele, ele tinha tranquilidade. Olha o que poder do mindfulness. Ele tinha a tranquilidade, apanhando, sangrando, de entender o que estava acontecendo. Ele fala no livro que ele conseguia tirar o corpo dele, a mente dele fora do corpo, ver, entender a luta por cima, dar um golpe e nocautear. Acabava a luta. Você imagina o poder que isso tem para um empresário ou um executivo que tem que tomar uma decisão: amanhã eu vou demitir 200 ou eu vou contratar 200. O poder que isso tem no momento de ele ter uma tranquilidade com ele mesmo, de saber qual é a decisão correta que ele tem que tomar. Então isso a meditação traz. Você num carro de Fórmula 1 a 270 por hora no final da reta, tendo que frear a 50 metros antes da curva. Imagina a qualidade, a vantagem cerebral que quem faz meditação tem, e a tranquilidade de tomar a decisão correta. Eu vou passar você naquela curva, você tem muito mais conhecimento de você mesmo e os seus limites através da mindfulness. E a média, né? Muito acima da média, a média das pessoas não domina, por exemplo, essa competência, nem as outras. O estar acima da média vai nessa linha de você ser melhor nessas pequenas coisas e no saldo final se destacar. Por que eu criei o Mesa Mais Família? Porque a gente fala muito da inteligência emocional. Né? Você não tem inteligência emocional. Quem criou a inteligência emocional foi o Daniel Goleman, é um nova-iorquino.
jornalista, que depois foi estudar psicologia. Ele criou esse termo há mais ou menos 20 anos atrás, você precisa ter inteligência emocional. E as pessoas começaram a entender que inteligência emocional era negar o problema. Você não está tendo inteligência emocional para passar por esse problema. Eu briguei com você. Você tem que ter mais inteligência emocional, tem que ter mais paciência. O que a gente vê aqui no livro é que as pessoas acima da média, elas erram muito, muito. Mas elas caem e elas sobem muito rápido. Então, quando eu criei o Mesa Mais Família, é um passo antes da inteligência emocional. Para você ter a plena inteligência emocional, você precisa se conhecer bastante. Então, o passo antes é a inteligência estrutural. Você precisa ter uma estrutura corpo-mente para estar forte, para quando vier a inteligência emocional, quando você tiver um problema, você saber como lidar com esse problema. Então, por isso que eu criei o Mesa Mais Família. É um patamar anterior à inteligência emocional. A gente vê no livro que os personagens que estão, todos eles, tiveram muitos problemas. Muitos. O Belchimol quase quebrou várias vezes. Várias vezes. Eu tenho um advogado, o Valdemar, que é um case do livro. Ele era adolescente, eles eram uma família carioca, o pai morava no Rio de Janeiro e eles moravam em Niterói. E o pai foi passar o final de semana com eles em Niterói e levou ele, o irmão, um amigo do irmão e a babá, num circo, para ver um show de circo. E o circo pegou fogo, no meio do espetáculo. E eles conseguiram sair. Só que o amigo do Valdemar ficou preso no circo. O pai falou, como é que eu vou voltar para casa sem um menino? Morreu na minha mão. Ele entrou de novo e o pai dele morreu, junto com o irmão. Porque o irmão foi atrás para tentar ajudar o pai. Tragédia. Sobrou o Valdemar, a mãe e mais um filho. Eles tinham 3 filhos. Um morreu e o pai morreu. E a mãe entrou em depressão e ficava no cemitério chorando a perda do marido. Ela era muito mais nova que o marido. E o Valdemar, enfim, aí vocês vão ter que ler o livro, ele se perdeu absolutamente, é muito jovem, ele se perdeu total na vida. E ele hoje é um dos maiores advogados do Brasil. Ele se perdeu muito cedo. E depois ele se encontrou já mais tarde. Entendeu? Então, essa vala que as pessoas entram, ela é de alguma maneira positiva. Desde que você tenha condições de sair dela. O que essas pessoas têm é uma habilidade muito grande de cair e levantar. E aprender e vir mais forte. Sim. Legal. E por que fala quais são as vantagens de ser acima da média para um profissional? Você trabalhou com headhunting, RH, a gente vive numa era onde as tecnologias estão substituindo as pessoas. Eu sei que tem algumas vantagens, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre as vantagens aí para quem quer se qualificar no mercado, mesmo sendo um profissional liberal, CLT ou empreendendo com o seu negócio. Quais são as vantagens de estar acima da média? Você tem mais chance de dar certo. Você está mais preparado para quando tiver os problemas vão vir. Em algum momento, eu sou empresário também. E quando eu estou muito lá em cima, eu fico preocupado. Mais quando eu estou embaixo. Apesar de gostar de estar mais em cima do que lá embaixo. Mas quando você está lá em cima, você sabe que em algum momento vai vir alguma coisa que você não está conseguindo saber de onde vai vir. E quando você está lá embaixo, você sabe que você já está muito lá embaixo e que em algum momento, esse momento vai passar. Você vai subir de novo. Né? Então os extremos são desafiadores, digamos assim. Sim, né? A gente vê hoje os extremos tá bem desafiador, né? A esquerda, a direita, o Hamas e o Israel, enfim. Eu não vou entrar em coisas polêmicas aqui, mas eu acho que os extremos são sempre ruins. Eu prefiro sempre no meio. Eu tenho a consciência assim, de que nem tudo que o Lula faz é positivo, e nem tudo que ele faz é negativo, e nem tudo que o Bolsonaro fez e que deixou de fazer, entendeu? Eu acho que tem coisas boas dos dois lados que a gente tem que aprender com os dois lados. Enfim, um pouco... Mas as pessoas acima da média estão lá em cima, mas elas caem muito. O Schwab fala, ele é a pessoa ainda que mais erra na XP. Ele ainda é a pessoa que mais erra na XP. Tem um checklist da performance aqui no livro, vou ler alguns, tá? Autoconfiança, autoestima, determinação, disciplina, estrutura emocional, estudo, foco e poder de concentração, humildade, que é uma das características do líder de nível 5 lá do Jim Collins. A diferença é a humildade, não é que ele é mais inteligente que os outros. Consegue, através da sua humildade, construir uma plataforma para que outros líderes cresçam em cima dele. Então, inteligência estrutural, inteligência
Não ter medo, perfeccionismo, repetição, treino, resiliência, ser competitivo, ser obcecado, ter adaptabilidade, ter objetivo, tomar decisão, vontade de fazer e executar. Muito presente e muito comum em atletas, né? De ponta, de performance, de campeonatos, Olimpíadas, né? Muito comum em atletas, músicos, empresários, mas se você me falar qual desses todos é o mais importante, para mim é a humildade. Porque a humildade ela te mantém alerta, você tem a habilidade de saber escutar, de aprender coisas novas. Eu tenho um capítulo que fala da reinvenção, como é importante a gente saber se reinventar. E eu trago um exemplo muito icônico, que é o Albert Einstein. Ele é um daqueles personagens que teve performance muito cedo na vida, né? Como o Pelé, como o Senna, como o Djokovic, como vários, né? Os grandes resultados da vida são de pessoas que conseguiram performance muito cedo. Steve Jobs, enfim. O Einstein, quando tinha 25 anos, ele mudou a história da humanidade quando ele inventou as 4 grandes teorias. Ele é alemão, mas ele morava na Suíça, e o mundo de fato ficou de joelhos pelo que as pessoas nem entendiam o que ele estava falando, né? Então demorou um tempo, ele demorou para ganhar o Nobel, porque as pessoas não entendiam as teorias que ele tinha desenvolvido e demoraram para comprovar que aqueles cálculos matemáticos estavam certos. Mas depois que ele fez isso, e ele foi o primeiro cientista a falar da física quântica, mas depois que ele fez isso, ele começou a negar a física quântica. E os cientistas colegas provaram que a física quântica existia. E ele passou os últimos 40 anos da vida dele tentando provar que ela não existia, e ele estava errado. E no final, os cientistas começaram a menosprezar o Einstein, né? Então ele foi o primeiro, ele foi o primeiro a existir, né? A energia do átomo foi ele que falou a primeira vez, né, sobre o poder da energia do átomo, e a fórmula da energia, a fórmula mais famosa do mundo, equação igual a massa ao quadrado e tal. Essa forma hoje fabrica-se a bomba atômica. Graças às 2 teorias que ele inventou, se fabrica-se a bomba atômica. Então quem foi o pai da bomba atômica foi o Einstein. Só que quando começaram, né, na Segunda Guerra, quando começaram a se desenvolver a bomba atômica nos Estados Unidos, a corrida da bomba atômica, né, quem desenvolvesse primeiro a bomba atômica ganhava a Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam, pôs bilhões de dólares no desenvolvimento da bomba atômica dela, não chamou. O Einstein tinha migrado da Alemanha, porque ele era judeu, ele tinha migrado para os Estados Unidos, com medo do nazismo, e ele não foi envolvido no projeto da bomba atômica, mesmo ele tendo sido o pai da bomba, porque as pessoas já estavam descrentes dele. Então Einstein não soube se reinventar. Então se o Einstein, imagina quem somos nós, né? O poder da reinvenção para a gente se manter na nossa melhor performance, né? Na nossa melhor menção. Então a reinvenção é muito importante. E as pessoas de humildade, elas tendem a ser mais abertas a novos aprendizados e a manter a performance com mais tempo. Legal. Lelo, fala um pouquinho sobre para quem que você escreveu, quem é a persona desse livro aqui, quem deveria ler o livro. Como você começou, né, falando sobre o meu perfil, eu sou muito envolvido com esporte, né, então muitos amigos, eu tenho muitos amigos do mundo esportivo, seja na corrida, do esqui, em modo geral. Então muitas pessoas acharam que eu escrevi um livro para corredores. Eu escrevi um livro para quem quer a sua melhor versão. Quem quer descobrir a sua melhor versão tem que ler esse livro. Independente se você corre, se você é empresário, se você é executivo de uma multinacional, se você está a fim de se tornar uma pessoa melhor, eu sugiro você ler o livro. Então é isso. E uma frase para colocar em uma camiseta que você tiraria do livro, uma frase ou uma ideia? No pain, no gain. No pain, no gain. A frase mais bem batidona, bem conhecida, no pain, no gain. Muito bom, muito bom. Deixa os teus contatos para quem quiser conhecer mais sobre as tuas redes e onde comprar o livro, por favor. Tá bom. O livro está na Amazon. O livro, uma experiência nova para mim, foi um fator de reinvenção. Então, eu fiquei sabendo da editora, estou com uma editora grande, que é a Stadel, é uma das maiores do Brasil, que a gente ganhou a Tríplice Coroa. Então, a gente é líder na Amazon, a gente é best-seller na Amazon, a gente é best-seller na Publish News e a gente é best-seller na Amazon e na Veja. Essa tríplice coroa é muito difícil de conseguir. Então o livro está vendo em todas as bancas, o livro está vendo na Amazon, as minhas redes sociais, Instagram é @leloapovian, LinkedIn Marcelo Apovian. Muito bem, então tá aqui, ó, muito acima da média do Lelo Apovian, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, Lelo.
E para você que nos acompanhou até aqui, o ResumoCast agora, ResumoCast Ventures, é uma Venture Builder. Nós estamos em busca de empreendedores que querem tirar as suas ideias do papel, mostrar a sua melhor versão, atingir a alta performance nos empreendimentos, e a gente sabe que o empreendimento, uma startup, é um reflexo dos seres humanos que estão por trás. Então, se o ser humano ele está em alta performance, muito provavelmente aquilo que ele está criando vai também estar num nível destacado, diferenciado e inovador, que é o sonho de qualquer investidor que busca um negócio diferenciado e de um startupeiro que está construindo o seu negócio, o seu empreendimento. Então, vá lá em resumocast.com.br e se inscreva nossos programas, estão todos disponíveis lá em resumocast.com.br. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.